Olá, muito boa tarde. Está começando o meu, o seu, o nosso Entre Família, aquele cantinho no sofá. Que maravilha estar com você. Muito boa tarde. Hoje a Carolzinha não está conosco, mas hoje a diretora veio aqui, portanto vou me comportar. Patrícia Piper, muito boa tarde. Muito boa tarde para você aí de casa. E é bom estar do lado de cá também, ouvindo uma vozinha aqui da consciência, uma diretora nova. E aí a gente vai obedecer, né, Cris? Com certeza. Falando em obedecer, Patrícia, eu acho que a gente estava conversando sobre o tema do programa, ser mãe, né? De 2 filhos, eu também tenho um filho. Sou tão calma. O que você faz quando a sua diretora está falando isso? Você concorda? Sou tão calma, tenho Exatamente, um tom suave. Com certeza, Patrícia. Abaixo na altura do meu filho, falo, por favor, Exatamente. obrigada. É a minha cara isso. O que o pessoal que trabalha comigo acha sobre isso? Olha, a Ana já vai comentar, a Maíra, o povo, se quiser pode mandar até participar do programa de hoje. Mas essa comunicação não violenta. Só que a gente estava conversando agora, a gente tem um especialista aqui, ela estava falando de como a gente conversar com aquela birra. Se atirou no mercado no chão, você recebeu visita, ele começou a riscar a parede. E você está com vontade de... E aí vem aquela frase. Interessante também... Tá, vai, fala a sua frase, vai. Não, eu não quero falar a frase, ainda bem que você me interrompeu, por isso que você é minha diretora, Patrícia. Se colocar no lugar do outro, né? Meu terapeuta sempre fala assim, às vezes a gente acha que está sentindo e a gente não sabe como o outro está sentindo do jeito que a gente... Não é do mesmo jeito, né? Não é. E aí, essa é a diferença. Olha, eu só de ler o editorial é as frases que eles colocam aqui, né? Fiquei sabendo do tema, eu já me senti meio culpado, assim, rapaz, o que eu fiz ontem conversando com o Davi? Hoje nossos primos vão participar do programa. Ah, é verdade. Por que a gente fala isso? Porque a gente fala, o meu primo vive tal situação. Gente, eu queria dizer para você que esse tema é fantástico. É um tema que vai fazer a diferença na criação dos filhos. A Patrícia já estava fazendo um peso na sua vida também, né, Patrícia? Com certeza. Na hora que a gente elaborou o tema, na verdade, eu me coloquei... a gente vai ter uma dinâmica, a gente vai conversar sobre como fazer isso com os filhos. E aí eu me coloquei no lugar, né? Porque eu tenho 2. Gente, quantos filhos você tem? Será que você faz uma comunicação saudável? E outra, não é passar a mão na cabecinha, não. Não quer dizer que você não vai ser uma autoridade, mas a maneira com que você vai falar as coisas, só que não é fácil. Patrícia, o que eu faço, hein? Vamos aprender com a Patrícia, né? 2 Patrícias hoje. Quero ver se você vai segurar, hein? Eita, 2 Patrícias aqui. Agora, Patrícia, você sabe muito bem que a gente tem um encontro com a informação? Com certeza. Um momentinho, crise, isolamento, e hoje quem vai fazer é você. Opa! Sou tchau. eu. Pode Roda rodar a vinheta. Muito bem, a nossa informação, nós temos aqui um acordo com você de você ficar muito bem informado. E independentemente da situação, agora a gente está vivendo um momento pandêmico, e aí tem essa questão da fragilidade emocional. Você não estava esperando ficar quanto tempo aí dentro de casa? Quase 100 dias, aí eu estou meio fora, quantos dias já? Porque parece que a gente sempre viveu nessa pandemia. E a fragilidade emocional? Você já teve oportunidade agora de fazer um atendimento? Cris, não deu ainda. Pensando nisso, nós fomos buscar um reforço para ajudar você. A gente vai dar um pulinho agora no norte do Paraná, Maringá, falar com a Cecília Rezende, psicóloga clínica, que vai nos dar o prazer hoje de tirar algumas dúvidas. Cecília, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito boa tarde. Boa tarde, Cris. Obrigada pelo convite. Agora, Cecília, uma dúvida principal, né? Falando de pandemia, falando desse momento agora factual, está acontecendo, eu fico perguntando sobre o vetor, a origem. A pessoa que está com ansiedade agora, surgiu nela ou ela já manifestou algo que já tinha um registro nessa pessoa que está ansiosa, está frágil emocionalmente? Não necessariamente, Cris. Muitas pessoas estão apresentando ansiedade sem ter nada antes, né? O momento agora está muito ansioso. Claro que os nossos hábitos já de algum tempo estávamos criando já uma sociedade mais ansiosa, né? Tudo para ontem, muita coisa para fazer e tal. E de repente para tudo de uma vez. E sem essa coisa de a gente de desamparo, sem saber o que vai acontecer, o que vai vir por aí, isso dá muita ansiedade. E aí vem insônia, vem uma série de coisas assim juntos, né? Então, às vezes a pessoa já tinha, aumentou a florescer, né? Floresceu isso a mais, ou às vezes a pessoa era tranquila, mas por conta de todo esse movimento que está acontecendo, desencadeou algo que estava ali guardadinho. Então, na verdade, nós estamos já construindo esse conceito. Até teve um profissional, a gente teve um tema aqui que é o novo normal. Você já deve ter absorvido isso, todo mundo está falando em várias áreas.
mas então só desencadeou uma construção e a gente estava vivendo 100 dias em 10 anos, porque alguns processos acabaram acelerando, né? A gente estava trocando a roda do trem no andar da carruagem. Agora, um exemplo, porque aqui a gente tem sempre esse recado de utilidade pública, quem não teve acesso a esse profissional como você, acesso a Cecília, num teleatendimento, uma dica prática para quem está vivendo um momento de ansiedade agora, Cecília? Primeira coisa, Cris, é você perceber o tamanho do seu pensamento. Que uma das coisas mais frequentes na ansiedade é a preocupação. A gente começa a preocupar com tudo, medo, e isso vai gerando ansiedade. Então, a primeira parte prática é parar e refletir sobre a sua preocupação. É uma preocupação real? Você está vivendo aquilo naquele momento? Se sim, aí a gente vai tomar um outro passo. Se não, é contextualizar o agora. A gente tem mania de falar muito e se não existe, existe o agora. Aí se eu perder o emprego, se eu contaminar, se não existe. Você já perdeu o emprego? Não, estou trabalhando. Então, não tem essa preocupação agora. Vamos manter o agora. Se caso haja um problema maior, significativo, real, por exemplo, alguém da família está contaminado, alguém do meu trabalho está contaminado, e aí gera mais ansiedade ainda. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer: você teve contato com essa pessoa na última semana? Não. Então, daí é continuar tendo os alertas normais, daí tanto dos cuidados de higiene quanto de orientação pessoal. Né? Eu estou sentindo alguma coisa, não estou tendo algum sintoma ou não. Agora, se sim, tive contato, então observar mais frequentemente, mais vigília sobre os seus sintomas, procurar ajuda em algum lugar se sentir algum sintoma significativo, e além disso, a vigilância. Então, assim, é fragmentar o problema e resolver um problema de cada vez. Né? Tá com um problema grande? Fragmenta, divide e vai para o que dá para ser feito agora. O que eu achei importante, Cecília, o que eu achei importante é essa forma que você colocou, é a forma de olhar, né? E eu sei que esse tema é fantástico, Cecília, eu estava com vontade de conversar com você mais uma meia hora aqui, mas é só o início do nosso programa, então fica o seguinte, hein? Vamos ter uma outra missão, você retorna ao nosso programa para a gente falar desse assunto de uma forma mais ampla, mas receba o nosso abraço e estenda a todo o povo paranaense aí. Obrigado, povo de Maringá. Eu sei que está vindo temporal por aí, você ainda nos deu o crédito de ter um pedacinho aqui da Cecília. Um grande abraço, querida. Obrigada, Cris. Um abraço. Um abraço. Muito bem, meus queridos. Se você falou da fragilidade emocional, a gente já trouxe esse tema para você. Você tem alguma sugestão para o nosso programa, para a gente trazer aqui para você? Você faz parte dessa família. A gente faz um pequeno intervalo e volta já já com um dos temas mais importantes aqui nessa linha de comunicação, principalmente em todos os aspectos. Você não pode perder o programa. Um pequeno intervalo e nós voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui nesse tema especial. Você já teve agora a nossa utilidade pública. Você viu que a Cecília é fera, né? Ela tem que voltar, Patrícia, com certeza, para dar mais dicas nessa área que é fantástica. O assunto é difícil, né? Falar em pouquinho tempo, né? Mas a gente tem bastante coisa para falar. E você, Cris, como é que você resolve seus problemas? Como é que você se comunica na hora de um problema? Eu abri aqui porque você sabe que eu realmente falo, né? Eu vim de uma cultura gaudéria, que a gente fala do Rio Grande do Sul, que a gente tem um jeito mais, assim, mais... Como é que é o cumprimento? Mas que barbaridade, como é que tá aí, né? E aí, porqueira? Aquela brincadeira assim, né? E suave. E de repente tem um choque. A criação, a forma como você comunica. E a gente fala de boa. Mas eu estava falando agora ali com a Patrícia, a outra Patrícia, como é difícil, como a gente vai passar esse tema para você. Você vai ter um choque às vezes, porque saber que a gente está errando até dá um dó, mas a importância não é agora saber que a pessoa está errando, é uma oportunidade, porque vai ter um profissional que vai ajudar a partir de agora a mudar a realidade. Exatamente, e nessa conversa ali que a gente teve antes, né, ela fala que é como se a gente tivesse que formatar a máquina e começar do zero. E aí, será que a gente consegue? Acho que dá, né? Um passinho de cada vez, né? Gente, não é fácil. Olha, por favor, use o nosso canal, o nosso WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. É o 12983150249. E tem uma pergunta, né? Que você fez a pergunta para mim, a gente vai fazer essa pergunta para o nosso telespectador, né, Patrícia? Como é que você lida com as situações? Como é que você resolve os seus problemas? Conta pra gente para ser tema para a nossa conversa, né? Para ser um desfecho aí para a nossa conversa. Maravilha. E se você não quiser se identificar, não tem problema, coloca anônimo, mas a importância aqui é você participar, tirar suas dúvidas. E aí, como é que você resolve? Você atirou no chão do mercado, conta pra gente. Olha, prometeu que não ia lá e acabou sumindo. Sabe aquele filho que some? Tá na casa da sogra ainda, você não quer passar vergonha, aí de repente sumiu na frente da sogra, aquela que diz que você não é uma boa mãe ainda. O que é isso?
Tem que resolver com a sogra também. Vamos resolver esses conflitos aí? Vamos sentar. Vamos dar jeito. Vamos chegar na nossa sala, que eu tenho aqui a minha xará, Patrícia. Sim. Agora, só uma pergunta, Patrícia. Só uma pergunta para você. Quando eu falei de sogra, você deu uma risada por quê? Tá tudo tranquilo? Minha sogra é boa para mim. É bênção? Uhum. Não, eu senti verdade agora. Você passou uma verdade para mim. Tô sabendo me comunicar? Tá ótimo, tá ótimo. Então, se eu estiver mentindo... Muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada. Você já está com a gente aqui, né? A gente estava conversando, estávamos contando em quantas participações você teve. Eu já me sinto em casa. Que bom, Mais que uma bom. vez, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra, né, poder tentar ajudar e agregar e plantar uma sementinha. A comunicação não violenta é uma sementinha. Espero que as pessoas consigam florescer, né, uma grande árvore aí para melhorarmos de forma significativa a comunicação de uma forma geral. A Patrícia, ela tem uma relação direta com a comunicação não verbal, inclusive tem uma participação, não violenta, desculpa, inclusive tem uma relação direta com a nossa convidada, com a pessoa que vai trazer uma história pra gente, não é, Cris? Verdade, estamos recebendo aqui com muito prazer a Arlete Aquino Dalpino. E olha só quem está vindo, gente, prepara o seu coração. Ela é psicopedagoga clínica especializada em dificuldade de aprendizado e tem mais de 20 anos de experiência em sala de aula, orientação, coordenação, enfim, a gente está falando com alguém que tem propriedade para discutir esse tema da comunicação não violenta. Arlete, seja muito bem-vinda ao Entre Família, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde. A outra pessoa chama Patrícia também. Sim, sim. A gente quer saber de você. Obrigada, bem-vinda. O que a gente precisa saber de você é como que começou essa sua relação com esse tema. Então, é importante também dizer que eu me sinto em casa, né? Contemplada com esse momento aqui. Eu já estive no programa do Wagner Cantori e trouxe a história da minha família, do meu marido, que foi a primeira cirurgia no Brasil, ele retirando um tumor falando. Então, eu já estou um pouco íntima com vocês e me sinto bem à vontade. Obrigada pelo convite, viu? Muito feliz. A comunicação não violenta, ela é uma das ferramentas para o meu trabalho, né? Eu acabei economizando meu tempo de experiência, acho que eu estou querendo esconder minha idade. Eu tenho 30 anos já de profissão. Nossa. E a gente vem percebendo, como vocês citaram um pouco antes, que eu estava ouvindo, que existe uma mudança de comportamento que pode estar trazendo necessidades que a gente não consegue externar. Pais, que a comunicação não violenta, ela não tem um lugar só para estar. Ela pode estar na família, com síndicos, como a Patrícia citou, em vários lugares. Para crianças é muito interessante, enfim. E quando eu estava nesses atendimentos, eu percebi que era necessário se comunicar com esses pais, com essas crianças que têm vários déficits, e percebi que os pais estão com dificuldades também de se comunicar. E a mãe, exclusivamente a mãe, ela é muito punida por isso, né? Ainda temos essa questão assim de que a mãe é muito permissiva ou coisas do tipo, desculpa. E aí o que acontece? Eu fui buscar. A primeira vez que eu vi a comunicação não violenta foi através da minha filha. Minha filha é uma pessoa muito especial, ela estava fazendo doutorado na Alemanha e ela me convidou para assistir uma aula. E ela me ajudando no alemão, que eu sou péssima, eu percebi que lá as crianças se comunicam, os pais se comunicam sem essa violência, e eu, sinceramente, achei que era a situação para primeiro mundo. Depois, em Portugal, eu vi o mesmo e senti que é muito propício para todas as relações. E aqui no Brasil, eu já estou há algum tempo desenvolvendo, né, essas atividades. É daí que surgiu o seu projeto, Mãe Girafa? Conta pra gente como é esse projeto. Situação. É outra? E já vem anexada também a comunicação não violenta, porque mostra muito como a comunicação não violenta não julga. Observem essa historinha rapidinho. A Mãe Girafa é uma história de amor, né? Todas as minhas redes sociais, YouTube tem Mãe Girafa, porque é uma história que eu tenho vinculada à minha filha Marcele. E essa história foi muito positiva para os pais, porque foi uma educação com muito amor, mas com muita autonomia, que a gente às vezes fica naquela cilada, né? Se a gente pode ser autônoma ou não com os filhos.
E uma pessoa da comunicação não violenta, extremamente especial para mim, perguntou por que eu gostava tanto de girafa. E aí, como todo mundo, eu comecei a dizer, eu não copiei. Porque ele disse assim, deixa eu explicar melhor. Ele disse assim, por que você gosta tanto de girafa? E eu comecei a contar, toda feliz, sobre a minha história. E aí ele disse assim, você sabia que a girafa é o símbolo da comunicação não violenta? Mentira! Aí eu falei assim, olha, eu não copiei, eu não sabia, já comecei a ficar nervosa. Ele falou, calma, um dos primeiros princípios da comunicação não violenta é não julgar. Eu só fiz uma pergunta para você. E aí eu comecei a perceber que havia uma conexão intensa entre eu, a girafa, minha filha, e a comunicação não violenta. Então, um animal que pode ajudar, sabe, essa conversação, essa entrega entre pais e filhos, enfim, adultos, casais. É muito incrível, gente. Eu sou muito empolgada com esse assunto. Olha, eu acho que é difícil a gente saber toda essa história. A gente tem pouco tempo aqui. Eu queria saber quais são as suas redes sociais, quem pode pesquisar mais sobre o seu projeto, o seu trabalho nessa área. Então, tudo é Mãe Girafa. Né? Só buscar lá, Mãe Girafa no Instagram, no Face, no YouTube. No site, né? Eu estou lá e tem muitas fotos dos trabalhos, né? E a gente tem conseguido reverberar positivamente esse tema, viu, Priscila? Porque ele promove competências emocionais que são muito importantes e necessárias para a gente desenvolver e formular pedidos autênticos e claros, sem cair na passividade. Nós não somos pessoas que dizemos só o que os outros querem ouvir ou não colocamos nossos sentimentos de fato. A gente é até bem sincericida, para falar a verdade. Nem posso falar sobre isso. Eu tenho um apelido aqui, uma amiga antiga da Novo Tempo me chama de Cincy. Acho que tem um porquê. Tem um lado bom e um lado ruim, né? Vamos dizer que é só o lado bom. Muito obrigada, viu, pela sua participação. A gente precisa dar continuidade aqui. Tenha uma ótima tarde e seja bem-vinda mais vezes também. Muito obrigada, viu? Eu gostaria só de enfatizar que a comunicação não violenta é uma prática, tá? Nós não atribuímos isso como palestra e qualquer pessoa que fez um primeiro curso precisa de muito tempo de prática, porque eu faço uma analogia. A comunicação não violenta é como aprender inglês. Uma aula só é quase impossível. Então, eu entrego meu trabalho para vocês e espero poder contribuir com vocês. Muito bom. Obrigada, viu? Tchau. Então, Cris, o que a gente tem agora? Você dirige aí. Agora é o seguinte, gente, a gente vai para o intervalo, senão a Ana, a nossa diretora também, você está dizendo, Cris, o intervalo, por favor, e tal. Mas a gente vai fazer uma pausa, meus queridos. Já a gente vai colocar a mão na massa. Como que resolve? Como é que levanta essa criança do chão, meu querido? Sem ter uma comunicação não violenta. Olha, você vai se apavorar com o resultado de hoje. Um breve intervalo, nós voltamos já já. Muito bom ter você aqui de volta, dando continuidade a esse assunto. A gente está falando sobre comunicação não violenta. Será que você consegue atingir os seus objetivos sem se comunicar de forma errônea? Isso é um desafio, a gente está aprendendo isso aqui hoje. Mas agora chegou aquele momento que todo mundo gosta, é o artesanato. A gente tem a Karina do Canto. E é muito interessante que ela vai estar ensinando a fazer uns pomponzinhos para ornamentar a sua casa, o quarto das crianças. Só que é tudo com lã e é bem interessante. Pode rodar o VT. Isso aí, gente. Já estou preparada aqui para mostrar para vocês alguma dica que você possa fazer enquanto está assistindo a TV Novo Tempo. Por exemplo, olha só, esse negocinho aqui chamado enfeite, guirlanda de pompom com restinhos de lã é muito bacana. Confesso para vocês que vários desses pomponzinhos foi minha filha Camila, de 10 aninhos, que fez. Ela pegou o jeito, as crianças ficam super entretidas, a gente vai fazendo junto e além de ser fácil, a gente aproveita restinhos de lã que você tiver em casa e pode enfeitar o quarto das crianças, pode enfeitar o bercinho do nenê, fazendo as cores ali que você quiser, tá? Vou mostrar assim um pouquinho mais esticadinho para vocês imaginarem como que ficaria.
né? Então você coloca qualquer paredezinha branca, meio sem graça que você tiver ali no quarto das crianças ou sem vida, você pode fazer então, esse trabalho fica super bacana. Tem várias coisas que você pode encontrar no mercado, em lojinhas que vendem aviamentos, enfim, né? Tem até uns negocinhos de plástico para fazer pompom, fábrica de pompom, não sei o quê. Mas a gente tenta ver um lado mais econômico, mais fácil, que você não tenha que sair de casa, já que esse momento também ajuda, né, para a gente ficar em casa fazer um artesanato. Então não saia, veja o que tem em casa. Tem um retalhinho, um pedaço de papelão, por exemplo, esse cartãozinho aqui, eu faço muita cartonagem, pode ser a capa de um caderno velho, pode ser uma caixa que você, sei lá, tinha ali em casa, aqui um pouquinho mais firminha, recorta a tampinha, a abinha dela, enfim. O que eu fiz? Marquei aqui com um copinho, tá? No pavilhão você vai marcar, e com uma partezinha menor, seja um conezinho de linha, outra coisa que você tiver que seja um pouco menor, você vai marcar o centro. Por quê? Porque eu preciso passar, já vou te explicar, a lãzinha por aqui. Então, marquei, vou entrar desse jeito aqui. Esse tamanho, porque eu quero que o pomponzinho fique grande, né? Nem precisa ter o círculo do meio ser muito grande. E eu vou cortar assim, tá bom? Corta mais ou menos 1 centímetro aqui no centro. Então, o que eu faço? Eu vou colocar esses negocinhos aqui juntos. Aqui eu vou... Só. E vou pegar uma lã, tá? Essa lãzinha que eu usei é a mais baratinha que você vai encontrar na mercearia. Mercearia não, mercearia chama em espanhol, aqui seria uma loja de aviamentos, né? Bom, o que eu faço então? Vou colocar desse jeitinho aqui, ó. Vou começar a embrulhar. Pensando que o círculo aqui do meio tem que ser até um pouquinho menor. Eu exagerei um pouco. Que eu tinha feito já era um pouquinho menor. Mas tudo bem. Você começa a enrolar, tá? Não importa se seu papelão dobra, não dobra, não tem problema. E eu lembro que quando eu era criança, fazia muito disso, né? Gostava de fazer pomponzinhos para o gato brincar, que o nosso colega Max estava falando que queria para o gato brincar, pode ser para fazer chaveirinho, colocar na mochila. Hoje em dia se coloca até como enfeite na roupa de criança e de adulto também. Então você pode fazer esse negocinho aqui. E esse espaciozinho aqui que eu fiz no cartão, né? Eu preciso para poder passar mais fácil a lãzinha. Depois que você já passou bastante lãzinha aqui, que você viu que mais ou menos ele todo, o espaço que você está preenchendo tá da mesma altura, aí você vai cortar. Eu vou fazer agora já, poderia encher mais um pouquinho, tá? Você vai cortar um retalhinho assim de lãzinha. E com uma tesoura que esteja bem boa na ponta, que não é o caso, você vai abrir aqui. Lembra que a gente colocou 2 cartãozinhos aqui, né? Então, o que eu faço? Vou abrindo, com cuidado para ele não soltar, que eu vou amarrar ele, tá? Essa minha tesoura tá sofrendo um pouco aqui, coitada. Tem que ser uma que esteja bem amoladinha. Deixa eu ver se... E que tenha uma ponta bem fininha. Agora foi.
eu tenho que ter cuidado dele não soltar. Eu acho que é melhor você fazer o molde o círculo com o centro menor, porque aí ele fica mais apertadinho. Eu fiz muito grande na pressa. Quer ver? Vou fazer isso assim, porque aí ele segura mais fácil. Ele fica apertado e não solta os fiapinhos que a gente vai cortando, né? Aí você vai cortando. E ó, antes de separar as duas partes, você vai... Essa linha que a gente colocou aqui no meio, você vai fazer isso aqui, ó. Amarrei uma, amarrei 2 vezes, tá? E tiro. Ó, tá vendo? Não vou cortar essa linha porque eu vou amarrar depois de aqui. Então, o que que eu faço? Eu coloquei até pouquinha lã. Você pode colocar mais um pouquinho, para ele ficar bem cheinho. Depende do tanto de lãzinha que você colocar e do tamanho do cartão que você fizer também, o tamanho do pompom, tá? Então, esse aqui já seria um pomponzinho. Então, você vai fazer várias cores, tá? Ou se você, de repente, quer, eu quero fazer, vai ser pro neném, vai ser um verdinho água, ó, eu trouxe 2 corzinhas bem clarinhas assim. Ou um amarelinho bebê também pode fazer, branquinho com verdinho, enfim, tá bom? Então, aí, ó, eu tenho vários, né, desses meus pomponzinhos feitos. Tenho um verdinho, tenho um amarelo mais clarinho, tenho esse rosinha que acabei de fazer, que apesar que é um pouquinho menor, porque eu não embrulhei tanto a lãzinha, ele mesmo assim é uma outra cor. Então, você se souber fazer em crochê aquela correntinha, ótimo! Se você não sabe fazer, eu, aliás, até sabia fazer crochê, eu esqueci, gente. Confesso que não pratiquei, não fiz a tarefa de casa, acabei esquecendo. Faz muitos anos fazia crochê, quando a gente morava numa região um pouquinho mais fria, tá? Então, o que que eu faço aqui? Eu posso pegar, por exemplo, pegar essa partezinha aqui da minha cola quente. Eu posso amarrar, tá? Eu lembro que amarrei com uma fita mesmo. E você vai fazer umas trancinhas, como se fosse de cabelo de menina. Tá bom? Olha, quero me apressar para poder terminar. Você vai fazer trancinha de cabelo, tá? Você pega, sei lá, da ponta de uma cadeira, ou alguém pode segurar para você, você vai fazendo, ou pode fazer a famosa correntinha de crochê. Eu inventei esse aqui porque, como falei para vocês, não tinha agulhinha de crochê, tinha esquecido até, já nem sei onde que estão minhas agulhas, tenho que praticar agora que o frio tá começando. E uma vez que você fez sua trancinha, essa partezinha que a gente ainda não cortou, você vai usar para amarrar. Depois que você já amarrou, você vai cortar da altura das outras linhazinhas. Calcula mais ou menos 15 centímetros entre um e outro, amarra e corta. E assim você já vai montando, tá bom? A sua guirlanda, eu chamei de pomponzinho, fica super colorida e no aniversário também fica bacana a gente enfeitar a mesa, enfim, tá? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Agora, Cris e Carol.
E como eu falo aqui, a Patrícia, a nossa diretora, que hoje está aqui substituindo muito bem a Carol. E essa Karina é fofa por demais. Olha, a gente deu uma paradinha para aprender e continua aprendendo nesse tema da comunicação não violenta. Já já nós vamos dar um exemplo para você, justamente que no início do programa eu falei com a Patrícia aqui, como falar com essa criança que se atirou no chão. E a comunicação não violenta não é só na questão infantil, é algo muito mais amplo. Mas, Patrícia, como surgiu essa questão? Falando com as Patrícias agora, as duas, uma de cada lado aqui, mas vamos agora, ela que já é nossa síndica profissional, ela que media conflitos diariamente, ela que já acorda resolvendo problemas, mas como surgiu essa sigla, né? CNV, nessa comunicação, onde surgiu essa questão de alguém parar e dizer, não, gente, a gente precisa ter uma comunicação não violenta? Sim, a comunicação não violenta, ela surgiu com um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. Marshall, ele teve 2 momentos pontuais na sua infância que marcou muito a sua infância e decorrente desses fatos, ele começou a ter uma vida inteira de estudos, foi quando ele conseguiu formular a comunicação não violenta. Ele começou a perceber desde a infância dele que tinha um grupo de pessoas que eram muito violentas, e eles sentiam prazer, necessidade de ofender o outro, e um outro grupo, que era uma experiência que ele teve na própria casa dele, de pessoas empáticas, que sentiam prazer e felicidade em ajudar o outro. E isso ficou na cabeça dele, Quando ele entrou na faculdade, ele falou, eu vou fazer psicologia porque eu preciso entender isso. O porquê que um grupo de pessoas sentem felicidade em maltratar e outro grupo de pessoas sentem felicidade em ajudar. Ele achava, na cabeça dele, que esse grupo de pessoas que faziam mal era algum tipo de distúrbio que a pessoa tinha psicológico. Então, ele veio a descobrir, depois de 8 anos de estudo, que ele não conseguiu a resposta para isso. Depois de 8 anos estudando, ele começou a trabalhar na área da psicologia, com terapias. Ele começou a ver que todas aquelas técnicas que ele aprendeu, pouco resultado surgia nas pessoas, que as pessoas gostavam do trabalho dele, iam para ser escutadas, mas ele não via tanto retorno, ele não via resultado. E ele pegou para estudar um pouco mais, ele queria entender a necessidade humana. O que é ser humano? Nós estamos na Terra para quê? Qual é o nosso fundamento? Propósito. Nosso propósito de vida, Ele passou a estudar religiões, ele estudou várias religiões e ele chegou a um senso comum, que o ser humano ele só é feliz completamente se a vida dele for dedicar ao outro com valor, com propósito, de coração aberto, verdadeiramente. Se todas as religiões, cada uma da sua maneira fala isso, por que nós estamos fazendo errado? Por que a maioria das pessoas não estão seguindo isso? Novamente, ele começou a estudar mais e mais aproximar das pessoas, que ele tinha essa relação empática com as pessoas. Ele começou a estudar em campo, ver as pessoas, entender o propósito dessas pessoas, e aí surgiu a comunicação não violenta. Mas ela é aprendida ou ela é nata, essa comunicação? Então, a comunicação não violenta, nós vivemos em uma... E por que nós estamos nessa situação, Porque nós aprendemos desde pequeno a comunicação violenta, Nós estávamos aqui falando, o desenho infantil lá, onde só tem briga, a mãe que vira para o filho, e fala, olha, eu quero ouvir você falar um piu, viu? E uma série de outras coisas que também são no automático. Não pode, Patrícia. Você que está em casa agora, não quero ouvir um pio, engole esse choro. Engole esse choro. Já nós vamos meter a mão na massa. Então, não pode esse negócio, eu quero ver agora. Eu estou aqui dentro de casa. Se eu ouvir um pio, eu vou sair da cozinha e quando vou pegar o chinelo. Vou chamar o seu pai. Vou chamar o seu pai. Eu não confio em você. Não pode, Patrícia. Por quê? Porque você se coloca superior ao teu filho, E toda reis se colocam superior aos demais. Na verdade, ele é uma pessoa que se sente superior pela inteligência e uma série de outras coisas. Na comunicação não violenta, não. Na comunicação não violenta, nós trabalhamos através da empatia e necessidade humana. Mas não tem uma hierarquia? Isso, existe uma hierarquia. Você tem que impor um certo respeito. Mas o diálogo entre as pessoas, quando você entende que a pessoa está no conflito porque ela não tem uma necessidade dela atendida, quando você se coloca dessa maneira, você tenta da melhor maneira ressignificar e atingir a necessidade da pessoa. Os conflitos, muita gente prejulga o conflito, O conflito é extremamente importante. Uma vida em sociedade demanda conflito. Uma vida em casa doméstica demanda conflito. Enquanto seu marido em casa fala, olha, vamos sair hoje, amor? Vamos. Vamos aonde?
Ah, vamos na churrascaria? Ah, não, eu quero na pizzaria. Criou-se um conflito. Um quer uma coisa, o outro, como vocês vão resolver? Vamos ficar em casa então. Vamos ficar em casa Não agora. gasta, né? Vamos ficar em casa agora. Se bem que agora nem dá para ir para lugar nenhum, né? Vamos pedir pizza ou Vamos no iFood. Então, não tem como você não gerar o confronto. O conflito é importante. Você não pode deixar gerar o confronto. Aí entra as técnicas da comunicação não violenta. Que a gente vai falar no próximo bloco essas técnicas. Mas eu queria te perguntar o seguinte, você falou que pode ser apreendido, né? Sim. E num conflito, essa questão do sentimento, quando você está envolvido, você como síndica, você não está envolvida. Mas como é que você lida com isso no dia a dia? Posso dar um exemplo? Pode. Um conflito muito grande que eu vivenciei, uma associação que eu atendo, são casas germinadas, né? Uhum. E ali uma pessoa que tem um problema realmente de sensibilidade aditiva. Tem pessoas que têm essa sensibilidade. E do outro lado, um pessoal que gosta bem de uma festa, gosta de um churrasco, de receber pessoas, decidiram morar um do lado do outro, né? Criou-se um conflito. Uhum. Quando eu assumi essa associação, a minha zeladora falou para mim, eles vão se matar. Isso aí não vai ter futuro. Pode ter certeza, porque olha, isso aí já é de anos. E foi se prolongando. Nós temos todo um trabalho voltado justamente para a humanização. Esse trabalho já estava sendo feito. No primeiro momento que foi o conflito entre eles, né, nós tivemos uma reunião de mediação. Quando o conflito é muito alto, nós temos uma mediadora externa para não falar assim, olha, a síndica está se posicionando a um lado de um ou do outro. Mas eu sempre vou primeiro para me posicionar e falar com eles e uso a técnica da comunicação não violenta antes de entrar a mediadora, né? E isso, as esposas não sabiam que elas moravam um do lado da outra. Olha para você ver, eles brigavam e não sabiam, as esposas não se conheciam. Elas se conheceram num evento que nós fizemos voltado para crianças e ficaram amigas, as esposas. Então, quando eu cheguei, chegaram os maridos, inicialmente. Então, eu me posicionei, né? Eu falei assim, olha, eu observo desde quando eu entrei que vocês não estão felizes, né? Que vive um conflito entre vocês. Mas eles brigavam, gritavam, faziam reclamação? Era uma coisa, reclamação, brigava, era um horror. Quebrava o pau, você traduzindo Exatamente. popularmente. Quebrava o pau. Quem que vai quebrar o pau com a gente agora? Sua vez aí, ó. Olha só o seguinte, você quer saber o final dessa história? Calma, a gente vai fazer um breve intervalo. Já, inclusive, nós vamos dar técnicas. Ela vai, inclusive, contar como ela resolveu e vai dar dicas para você resolver os conflitos na sua casa. Você quer resolver, porque um exemplo, você tem um filho, você ama esse filho, então você vai querer uma técnica para você usar para não ter essa questão violenta. Mas será que você vai perder o domínio do seu filho? Será que vai deixar solto? Não, comigo aqui em casa. Não, gente, tem como falar com jeitinho, mas tem técnica. Depois do intervalo, a gente vai contar tudo para você. E outra, tá com dúvida? Manda para a gente no WhatsApp, DDD 12 98315 0249. Pergunta, nós temos aqui uma especialista, uma mediadora de conflitos que conhece essa técnica. Um breve intervalo e voltamos já já. E o seu Entre Família está de volta e a gente está aqui falando sobre um tema bem interessante. Como é que anda a sua comunicação aí na sua casa? Ela está sendo violenta ou não violenta? Será que a gente consegue entender quais são os passos para a gente dar uma melhorada aí nesse... O que você está olhando, Cris? A gente quer saber, tá, vamos pular a parte do Cris, né? E vamos entender da Patrícia o que aconteceu com esses casais, né? Que conviviam há mais de 4 anos, um do lado do outro e só viviam em pé de guerra. Fala aí pra gente, Patrícia. Exatamente. E quando eu cheguei para conversar com eles e aplicar as técnicas da comunicação não violenta, eu fui muito objetiva. Eu falei, olha, eu estou observando que vocês não estão felizes morando aqui, né? Vocês brigam o tempo inteiro, vocês estão infelizes. Então, o meu sentimento é de tristeza, de frustração, como síndica ver vocês assim. A minha necessidade é que vocês sejam felizes aqui dentro, que vocês curtam e gostem do condomínio, que vocês tenham qualidade de vida. Vamos tentar resolver isso da melhor maneira possível? E eles pararam, olharam um para o outro, olharam para mim e falaram assim, ok. Aí entraram as esposas que já se conheciam, olharam, opa, mas vê você? Elas sentaram, a gente dispensou o mediador e conseguimos resolver da melhor maneira possível. Hoje eles são amicíssimos um do outro, né? Mudou a qualidade de vida. E qual foi a experiência, qual foi o feedback que eles deram para você? Eu encontrei recentemente com eles no condomínio, eles falaram como mudou a nossa vida. Quanto tempo a gente perdeu brigando, que a gente poderia, né,
ter mais experiências, mais vivências positivas. E serviu de experiência, né? Que realmente a comunicação não violenta, ela traz através dos passos, né? São 4 técnicas, mais fácil para que você resolva os conflitos antes que vire um confronto. Então, eu acho que é importante a gente começar a mostrar essas técnicas para que as pessoas lá de casa possam se identificar e falar, agora eu entendi, né? Quais são os passos, né? Exato. Na prática. Pode jogar aí na tela, então, para a gente ver o passo 1. Isso. Olha, vamos lá. O passo 1 é a necessidade, sim. A necessidade, tudo leva porque vai a questão da necessidade do ser humano, né? Como ele falou, que a necessidade do ser humano. Mas o objetivo, a observação. É o primeiro passo, você observar o ser humano sem pré-julgamento, né? Com empatia e sem preconceitos. Isso é muito difícil, porque se você está fora do conflito, ok, mas se você está dentro do conflito, você tirar a sua raiva, aquele sentimento e você sentir empatia. O que era empatia? Empatia é você estar no lugar do outro, você estar no lugar daquele que você está tendo conflito. É o mais difícil. Por isso que a comunicação não violenta não é só estudar, é colocar em prática, é uma autoavaliação. Então, a observação, que é o primeiro ponto, é você observar o fato sem pré-julgamento, sem preconceito. Um exemplo, empatia. a pessoa me cortou no trânsito, baixou o vidro e aquela pessoa descarrega um monte de bobagem. Aí você pensa, rapaz, ele deve estar por um problema da pandemia agora, está passando por crise, de repente ele está desempregado. Isso. E você reage no vidro, pensando nisso você fica mais leve. Meu querido, vai em paz, você está separando não o que é aconteceu dele nada. e o que é seu. Você entende que aquilo não é um problema Só seu, que isso, é dele. isso para mediar o conflito é ótimo, mas me faz bem também, né, Patrícia? Sim, separar. Você fala, não, é um problema dele, é uma vivência dele, é algo que ele está vivendo no dia dele. É muito difícil, você tem que colocar isso no... Mas e se você também não estiver num dia bom? Exatamente, aí vem o domínio próprio. Domínio eu também não estou num dia muito bom, não. Você tem que ter o domínio Falou, próprio. tomou. É uma autoanálise o tempo inteiro. O que eu estou sentindo? Aí vem o segundo passo, é o sentimento, tá? O que eu estou sentindo. Mas tudo isso em quanto tempo? Mas na hora que você entra na prática é rapidinho. Você programa isso. Diz que demora mais ou menos uns 10 segundos para o nosso cérebro acessar uma área para você sentimento. Respira e conta até 10, igual a avó falava. Exatamente. Conta até 10, Exato. né? E quando, a gente entra na questão de como nós fomos programados. Quando o pai e a mãe falam, engole o choro, ele não estava dando valor ao seu sentimento. E uma das dificuldades que eu pessoalmente tive, e eu vejo que a maioria das pessoas tem no sentimento, é decifrar, é definir qual é o meu sentimento. E como eu comecei a melhorar essa situação? Quando alguém fazia alguma coisa, eu parava. Eu estou sentindo o quê? O que essa ação dele está gerando em mim? Então, é o meu sentimento, exatamente. Só uma pequena coisa, um exemplo. Ele quis ir na casa do amiguinho, o meu filho. Aí eu penso, ele tem 4 anos, ele tem 5 anos. Gente, ele tem necessidade, ele tá querendo, ele está na pandemia. Aí, de repente, ele chora, não digo igual o choro. Eu penso assim, gente, ele tem que chorar porque ele não está conseguindo. Exato. Aí eu começo a fazer desprogramar. E sabe o que é interessante para os papais e as mamães que estão em casa? Criar o quadro do sentimento. Você coloca as carinhas e a criança todo dia vai lá, ou algum conflito que ela tenha, como é que a você criança tá colocar sentindo? lá, ela vai começar a saber e definir o sentimento dela. E isso dá muito certo. Então você coloca lá a carinha que ele está triste. Aí você vai conversar com o teu filho. Filho, mas por quê? A mamãe viu que você colocou lá que você está triste. Por que você está triste? O que aconteceu que você está com esse sentimento? A mesma coisa, a raiva, a alegria. E você começa a ensinar o teu filho e você também, né, a entender os teus sentimentos. O segundo passo é justamente o sentimento. Então, a gente tem a observação e os sentimentos, e aí a entra necessidade. E o próximo passo, você falou que era o 4? Isso. O 4 é o pedido claro. Né? Você finaliza você verbaliza. Com um pedido, você verbaliza com um pedido claro. Aí você fala, Patrícia, mas como que eu vou fazer isso numa mesma frase? Você usando as técnicas, aprendendo, vai no automático. Inicialmente, no início eu ficava assim, peraí, deixa eu entender, eu observo. Então, eu observei. E aí é tão interessante, quando a gente começa a falar assim, olha, eu observo. Faz aquela frase pronta, nossa, né? eu observo. E ela depois vai no automático. Tá, então a produção separou 3 exemplos ruins e a gente quer que você melhore e ajude a gente a pensar, a reprogramar aí na hora de tomar uma atitude, né? Vamos lá. Pode jogar. Você nunca? Você nunca faz nada. Eu até me senti comovido, eu já ouvi isso várias vezes, tá? Espero que a minha esposa, muito tempo, a minha esposa esteja ouvindo, porque quando ela olha para a louça, ela diz, você nunca lava e tal.
como ela vai ter que Lá agir em casa comigo. você nunca joga o lixo fora. Você não... o lixo, Lá em casa né? é o lixo. Verdade. Esse Você fala, eu já vou, e esquece, no outro dia dorme, abre o Mas lugar ontem lá. eu fui, hoje eu esqueci. Tá tudo bem. Media isso aí, Patrícia. Vamos lá. Vamos falar então numa relação de marido e mulher, né? Sim. Onde o marido normalmente, né, não ajuda a esposa nos seus afazeres domésticos. Você quase disse não faz nada, você viu que ela quase se entregou. Eu segurei. Pensou, eu observei que ele se E ela esforçou, observou o que meu hoje ele rosto. cuidou dos filhos e que não deu tempo. Ó. Os afazeres domésticos. Ela pode, de uma maneira bem tranquila, no lugar de falar assim, você não faz nada, eu fico aqui sozinha. Não, amor, vem aqui. Eu estou observando, né, que você chega do trabalho, Tô rindo. que você brinca, que você está com as crianças, mas eu me sinto... Querido. Eu me sinto cansada, eu me sinto triste, eu me sinto frustrada, porque eu fico muito sobrecarregada. A minha necessidade é que você me ajude nos afazeres domésticos. Você pode me ajudar? Gente, eu vou lá pegar o lixo, me senti mal agora. Mas você reparou como que muda uma relação? Diferente. Mas eu digo Você pra chega Silvia, do eu digo pra minha trabalho. esposa, você pode tirar tudo de mim. É só ter esse jeito. E ela faz. Agora ela aprendeu, só que depois que aprende a técnica, tira tudo. Isso é complicado. Então vamos para mais um exemplo. Você é muito bagunceiro. Isso é uma coisa que eu falo pro meu filho mais velho, né? Se você mais novo também, é tudo igual em casa, né? Tudo vem da mesma mãe, do mesmo pai, é tudo igual. Você é muito bagunceiro, não. Aqui está uma bagunça, né? Eu acho que assim, você fez uma bagunça. Vamos lá tentar desde o começo? Em vez de você jogar a caixa toda, por que você não escolhe um brinquedo, né? Para evitar chegar nesse estágio. Exato. A gente tem 2 processos lá em casa. Agora o mais velho não quer mais guardar porque o mais novo tira tudo toda hora. Sim. E aí o meu marido tá batalhando lá a tarde toda com os 2. Nesse ponto pessoal, eu não tenho essa experiência. Eu um beijo pro meu filho que ele tá assistindo o filme Mamãe Te Ama. É um anjo, é um anjo. Meu filho um menino não e é um bagunceiro, anjo. ele é organizadíssimo. E eu falo, nossa, né, é bem diferente. Agora, nessa situação onde mamãe se estressa muitas vezes porque as crianças acabam jogando os brinquedos pela sala e fazem aquela bagunça, é muito simples. E sempre, com criança, é tratar no olho, com uma voz calma, mais impositiva, mas de uma maneira tranquila, né? Fala, filho, a mamãe está observando que você todas as vezes deixa os A brinquedos palavra, né? espalhados. Tá observando. Aqui na sala. E a mamãe se sente triste, sabe? E a seu mamãe está sentimento. cansada, e a mamãe toda hora tem que pegar os seus brinquedos. A minha necessidade é que você ajude a mamãe. Que você terminou de brincar, guarde os seus brinquedos. A mamãe pode te ajudar. Podemos fazer isso juntos? Pronto. E a observação tem que ser real, né? A observação Não tem que ser assim, real. só vou falar porque tem aquela frase. Não, mas eu percebi. E né? no lugar daquele que assim, eu tô cansada, é o dia inteiro guardando os brinquedos e você não faz nada. Ou Você quando muda. fala pro outro também, né? Tipo, eu Exato. chego em casa e meu marido, já arrumei esses brinquedos hoje 5 vezes, eu não aguento mais arrumar brinquedo. Mas será que não dá para ligar, tipo assim, um exemplo? A minha mãe falava muito assim, você acha que dinheiro nasce em árvore? Mas não tem como falar essa mesma frase de uma forma mais tranquila. Porque eu Dinheiro estou não observando, nasce. filho, que você acha que Né, dinheiro nasce em querido? árvore. Mas eu acho que é treino, né? É treino, né? Eu acho que é o esforço. É, Hoje não vai é ser você muito só difícil ler. eu falar sem ser com Exato. raiva. Só que daqui a pouco vai ficando mais natural. É mudar totalmente, Terapia igual a gente estava ajuda. falando assim, é mudar totalmente a maneira como que você aprendeu sobre anos É. e entrar com esses passos, essas técnicas, mas entrar com uma nova linguagem. É muito diferente, é muito difícil. E aos poucos, você não se cobrar tanto. Todo dia você treina um pouquinho, todo dia um pouquinho. Um passo de até cada que vez. vai automaticamente. Você veio no meio de um conflito, tá ali. E não só no meio de um conflito, no dia a dia, na sua relação social, relação familiar. Você pode usar, sim, as técnicas de comunicação não violenta, né? Eu falo que você não pode ser o chato, né? Aquele chato que fala, né, pontual. Não, mas no momento de crise, por exemplo, numa situação dessa do marido, da esposa, você usa uma técnica dessa, acabou. Acabou-se o conflito, não tem confronto e você consegue sim levar uma vida mais leve, uma comunicação mais clara, porque você deixa claro para o outro sua necessidade, você deixa claro para o outro teu sentimento e você cria uma empatia, uma conexão. Essa palavra pairou em todo o tempo aqui, né, Patrícia? Agora, inclusive, é o seguinte, está com o tempo um pouquinho estourado, mas esse último exemplo aqui, a gente queria até de forma mais rápida abordar, então a gente coloca na tela aí. Você nunca conversa comigo. A gente está acontece falando tanto, de né? comunicação, né? Exatamente. Tem muitos casais que acabam se afastando. Às vezes, aquela coisa assim, o marido chega em casa, a esposa está lá brava, por N motivos, ele não tem uma bola de cristal. O que aconteceu? Nada. O que aconteceu? Nada.
Isso é uma coisa que vai afastando as pessoas, né? Então, se a esposa ou o marido estão sobre uma situação dessa, para não gerar, né, um conflito maior ainda, a esposa ou o marido chega, amor, vem aqui. Nós estamos tão afastados. E isso, eu me sinto tão triste. Minha necessidade é que a gente tenha um diálogo melhor. Se sabe? todo Que a dia gente se forem 10 aproxime. minutinhos, né? Exato, que a gente se aproxime mais. Eu sinto que, né, nós estamos afastados. Vamos deixar um tempo para nós? Vamos ter um tempo diário para nós, juntos? Pode ser? Resolveu, né? Pode. E Estou mais calmo, Tá mais estou calmo. bem mais calmo. Porque com a Patrícia, ela media os conflitos, está mais tranquilo. Tem participação, Não, né, o tom de Patrícia? voz dela, Tem né? participação. Vamos aos nossos Sou eu que vou ler, telespectadores. Para me vingar, é pequeno ou Sim. é grande a letra? Pode jogar aí. Oh, Jobs! Recentemente participei de um treinamento de liderança e um dos temas era a comunicação não violenta. Fiquei surpreso em ver tantos exemplos de comunicação violenta presentes no nosso dia a dia. É necessário se policiar diariamente, principalmente quando se lidera uma equipe. Exato. É um desafio, né? Se policiar. Muito. É igual nós falamos, né? É você aprender as técnicas e não é só aprender, é você colocar em prática. E é um trabalho diário de domínio próprio, de autoconsciência, não é fácil. Eu acho que depois que a gente liga o radar, Sim. fica mais fácil. Ah, já entendi, foi aqui que eu errei, né? Ah, já entendi, era assim que eu tinha que fazer. Aí no próximo, vai começar a se aí policiar. aconteceu, ah, não, mas agora eu consegui me segurar até metade. Não foi Exato. tudo, mas até metade eu consegui, E né? o importante é não se julgar também, né? Não se não cobrar, olhar né, o que, que- não se cobrar. Olha, ai, mas nossa, eu aprendi isso agora, nossa, mas eu me cobrei muito. Nossa, eu fiz tudo errado, foi tudo errado. E sabe o que me impulsiona, Patrícia, essas mudanças? Até a gente estava falando, comparando a criação do meu pai com a minha, e eu não estou julgando meu pai também, mas um exemplo. Gente, é o meu casamento, é a minha esposa. Tem uma taxa aí de que 1 em cada 3 casamentos termina em divórcio no Brasil. Eu não quero que o meu termine assim. Gente, é o meu filho, eu estou formando um ser humano que eu amo por demais, eu estou criando um legado. Aí você fala que a Patrícia tem um propósito. E um dos nossos propósitos também é ter a sua ouvir. participação, eu vi você de casa. Chegando mais uma participação aqui, vamos lá. É a Ana Nete Costa, ela é de Curitiba. Quando aparece um conflito nos relacionamentos, se afastar é melhor do que enfrentar a situação? Jamais. Jamais. Jamais, afastar jamais. Mas Você às cria vezes um tem abismo pessoas entre que as se pessoas. fecham, elas não deixam a gente entrar. Estava conversando esses dias com uma amiga e aí eu falei, tem hora que é hora de desistir, a pessoa não quer, então vamos pegar toda a nossa energia e passar para o outro que está ali disponível de ouvir, de querer refazer, se Numa reestruturar. relação familiar, marido, esposa, você jamais deve deixar um abismo Não, sim, entre ambos. porque Né? Então, sempre o diálogo é a melhor maneira. Então, entre um conflito, você pega essas técnicas e aplica, você cria a afinidade, você aumenta a intimidade, a relação entre ambos, isso é o importante. Temos mais perguntas, será? Temos mais participação, produção? Ou vamos para o intervalo? Como é que vocês mandam? E aí, Aninha? Dá mais uma então, hein? Vamos lá, Patrícia, chegando mais uma participação. Bom, eu não gostava do meu cabelo enrolado, é o Will de Manaus. Pois não me sentia bem, então eu resolvi alisá-lo. Depois de eu ter feito isso, meu pai e minha mãe não falaram comigo e já faz 3 dias, não falam comigo e já faz 3 dias, né? Eu queria muito conversar com eles, mas eles não querem. O que eu faço para resolver isso? O que fazer para resolver isso? O que eu percebo... Duro, né? É muito, Não falar, né? Muito, muito. Mas, Will, chega para sua mãe ou para o seu pai, chamem eles para conversar, né? E deixa Mas claro. aí faltou também um diálogo, né? Faltou o diálogo. Mãe, tô doida para fazer assim porque eu não gosto. E aí você vai preparando o terreno, né? E aí eu tô querendo fazer, vou fazer. Aí vai ter a briga inicial. E aí, de repente, né? É igual quando raspa a cabeça, né? Entra na faculdade, de repente... Tem questão de Parece, valores por trás disso também, né? Eu entendo. Então, é chegar, né, para o pai e para a mãe, usar justamente as técnicas. Mãe, eu observo que vocês estão com raiva de mim, pelo que eu fiz. Esse eu observo é muito legal, né? Eu tô te enxergando, eu tô te entendendo. Você coloca no lugar do outro, é ele se colocar no lugar dos pais. Por que os pais estão tomando essa atitude? O que está atrás disso? Né? O que ofendeu, o que feriu nos pais essa atitude dele alisar os cabelos? Aí você se sente empático. Né? Entendi. Então, chega amanhã, eu observo que vocês estão chateados. Eu me sinto muito triste com isso, eu sinto falta de vocês, eu sinto falta do nosso diálogo, porque você está colocando para os seus pais
a sua necessidade de estar próximo deles, né? Que isso está te ferindo. Né? A minha necessidade é que nós que vamos ter novamente a nossa relação como sempre foi. Podemos conversar? Podemos resolver isso da melhor maneira possível? Então, isso você abre um leque, você abre opções para melhorar o diálogo e eles também colocarem a posição deles, por que eles estão sentindo, por que a reação deles. E aí você começa o diálogo para resolver. Entendi. Só que isso não quer dizer que o fato de eu não ser violenta nas minhas palavras, que eu não posso me posicionar ou que eu possa aceitar tudo e dentro de casa com o filho, por exemplo, Exatamente, né? Não. E uma observação muito importante, a comunicação não violenta, você expõe a sua necessidade, não é a necessidade do outro. A necessidade dele naquele momento é ter o diálogo com os pais e resolver. Então, a necessidade dele, não é do outro. Entende? A comunicação não violenta fala de você e não do outro, entende? Para poder resolver. E esse é um tema que a gente vai falar, a gente tem um quadro aqui com o pastor Wallace e ele vai trazer esse assunto, algumas dicas para você se posicionar como pai, como mãe, de forma não violenta. É no próximo bloco. Muito bem, estamos de volta com esse tema fantástico, né? Dessa questão da comunicação não violenta. E a gente está aqui aprendendo muito. Eu não quero dizer para você que é fácil, cada um tem um jeito de educar o filho, mas como é a questão toda com amor, aí você abrange todas as relações. Nós temos aqui uma mediadora de conflito, imagino que ela não resolve todo dia e tal. Agora, uma das questões importantes também, meu querido, é você não passar com a mãozinha. Não quer dizer que você vai perder a autoridade do seu filho. E a gente também buscou um reforço, ele que já é da casa aqui, pastor Wallace vai dar um jeitinho aí para você não perder a autoridade e deixar esse negócio aí de passar a mãozinha, não. Aqui no programa a gente quer uma família organizada. Pastor Wallace, cadê o recado aqui para o Entre Família? Pode rodar. O tema de hoje é atitudes que os pais não podem tolerar nos filhos. Olha que coisa interessante. As crianças, elas no começo da vida aprendem tudo, aprendem muitas coisas. Os pais devem ser os seus professores de fato, que vão lhe ensinar o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que é certo, o que é errado. Muitas vezes nós ficamos perdidos nisso e aí quando percebemos e queremos fazer algo, o tempo oportuno já passou. É sempre possível, mas a melhor fase já passou. Então o que fazer enquanto são pequenos para que eles possam aprender a como se conduzir, como se comportar? Vamos lá, atitudes que não podemos tolerar. Número 1, falta de respeito. A criança tem que aprender que há na casa ou na sociedade uma hierarquia, onde os menores, os que sabem menos, os que têm menos responsabilidade, devem respeitar os maiores. E às vezes os pais, porque querem ser amados, não impõem respeito. Entenda uma coisa, seu filho nunca vai amar você se antes não te respeitar. Número 2, permitir birra, quando a criança começa a desafiar a autoridade dos pais porque há um problema entre a sua vontade e aquilo que ela pode ou não pode fazer. Ela faz o que? Ela faz birra, grita, chora, pula. Então os pais permitem isso envergonhados ou com vergonha do que pode acontecer e colocam no seu filho uma forma distorcida de tentar alcançar as coisas que eles querem. Isso gera uma desobediência. Desobediência é insuportável, é inaceitável. Por quê? Porque na sociedade, na vida, tudo tem regras. Se ele não entende que há regras, deve obedecer às regras, um dia a polícia ou alguém do mundo, de fora, vai ter que ensiná-los como se conduzir. E é melhor que isso aconteça em casa. Não permita que ele expresse sua agressividade de uma forma intensa e hostil. Só que às vezes os pais querem conter a agressividade das crianças sendo agressivo com elas. A agressividade é inaceitável. Não permita com brinquedo, com as crianças, com os animais, mas isso você tem que ter o cuidado de não ser agressivo para coibir a agressividade dele. Faltar com a verdade, isso é intolerável. Então os pais não podem deixar, não, ele é pequenininho, é uma criança ainda. Não, ele tem que falar a verdade. Não é uma fantasia, a criança diz que viu um jacaré, ele não viu, mas é uma criança fantasiando. Agora, quando ele mente, dizendo que não foi ele e você viu que foi, ele acusa alguém que é uma inverdade, você não pode tolerar. Uma outra coisa que é muito ruim é quando a criança finge que não está ouvindo. Então ele desrespeita todo mundo. Você fala, ele finge que não está ouvindo, ele sai para lá, vai para lá. Isso é extremamente desrespeitoso, desagradável, vai ser muito prejudicial para essa criança.
maltratar os animais. Porque se uma criança maltrata os animais indefesos, vai aprender a maltratar outras crianças, a maltratar as pessoas, vai perder o valor e respeito pela vida e pelo outro. É um desafio lindo, mas se você tiver sabedoria e cuidado, vai coibir esses comportamentos. Serão muito ruins, não para a sociedade, mas especialmente para o seu filho e para toda a família. Que Deus te abençoe, mãos à obra e vá em frente, vai dar certo. Tchau, tchau. É para dar certo, né? A gente está aqui o programa todo falando que a gente está tentando, ou melhor, estamos nos esforçando para fazermos diferentes e fazer dar certo, né? Uma hora vai dar, né, Cris? Eita, vai dar sim, não desespera não. Tá certo? Essa criança vai levantar do chão e já a Patrícia aqui, a nossa especialista em conflitos, vai colocar essa situação. Eu quero que ela pegue a criança que está tirando no chão, mãe, eu quero, não vou sair daqui, eu quero tal, aquele ovinho que é R$10 o ovo. Você pode comprar uma dúzia de ovos aí, mas muito bem. Você está participando, de repente você tem um outro caso, olha, por favor, gente, não deixe de participar. DDD 12 983 15 0249, a sua participação na tela. Patrícia, tá vindo da onde? É anônima, hein? É anônima, mas precisa falar, né? Tem um filho de 5 anos aí, Cris, parecido com você. É. E há um tempo, uma filha, né? Ela começou a gaguejar. Fiquei pensando se a minha forma agressiva pode estar dificultando agora na fala dela, porque às vezes perco a paciência. Será? Pode ser, mas pode ser tanta coisa, né? É, e a gente está num momento de pandemia, Exatamente. né? As crianças também estão sofrendo com ansiedade, às vezes não sabem como externar. Pode ser uma série de fatores, é importante que ela busque um profissional para entender o que está acontecendo por trás. Tira essa culpa, mãe. O problema é que a gente se culpa por tudo, né? Tudo é a gente que está fazendo e é complicado, né? E normalmente, né, os pais amam os filhos. Eles podem errar, mas é por amor. Às vezes sem saber, né? Sem saber. Né? Então, nessa situação, eu aconselho a procurar um profissional adequado e analisar se realmente é a forma agressiva dela ou se tem outros fatores aí que estejam desencadeando essa questão. Né? Vamos a mais uma interação aí na tela. Olha, de forma anônima de novo. E como falar com os filhos quando você já falou com calma e eles continuam sem obedecer? Às vezes eu apelo para o sentimental também, ou para os gritos, e ainda assim não obedecem. Apelo para a varinha, mas ela continua com a desobediência. Ela tem 2 anos. Olha, é o terrível 2 anos, a crise né? da adolescência dos bebês. Essa criança Calma, vai passar, mãe, né? vai passar, né? Ela está testando a mãe. Está começando a descobrir os sentimentos, mãe, né? Mas... Primeiro, essa mãe ela precisa cuidar do emocional dela, antes de tudo. Eu vejo que ela está tentando várias técnicas, não está conseguindo. Primeiro, ela ter autodomínio, entender que ela é a mãe, quem é a criança, quem está fazendo o papel de quê. Patrícia, aproveita esse momento, que já que a gente está falando de birra, e contextualiza aquela mãe que foi no mercado, está ali, tem pouco tempo, ela o faz tudo, e de repente a criança já pertinho do caixa, ela vê aquilo que está na gôndola, que já foi feita para a altura dela, pegou aquele chocolatinho que não estava ali na lista, se atirou no chão, começou a chorar, o pessoal do lado da fila começou a ver, disse, meu Deus, essa criança está chorando aqui, o que ela vai fazer? O público está na volta dizendo assim, ela vai bater? Ela vai conversar e, de repente, você toca na criança, ela... Ou ela vai dar logo o chocolate para ficar quieto, porque eu tô com vergonha. Né? E aí? Então, são tantos sentimentos, né, em torno de uma realidade como essa. A mãe se sente culpada, né, com vergonha do que os outros vão achar. Vão achar que eu sou uma péssima mãe. Bom, isso é normal, isso é extremamente aceitável. Né? Primeiro é deixar essa criança se acalmar. Ela vai se acalmar em algum momento, porque não adianta você tentar o diálogo com essa criança. Tem criança que demora muito. Tem. Então, assim, depende, cada fator é uma situação, né? Deixar essa criança acalmar. Não adianta você sentar, você de igualdade com essa criança nesse momento de raiva, de fúria dela, ela não vai escutar o que você vai falar com ela. Ela se acalmou, deixa as pessoas falarem, deixa as pessoas... Você não é uma mãe ou vai deixar de ser melhor por conta de uma situação como essa. Quem é mãe sente empatia, né? Olha, não é, mas quando você não é mãe, você critica. Aí hoje, quando eu falo assim, coitada dessa mãe, isso eu falo pro meu marido, nunca mais eu critiquei. Por isso que a comunicação não violenta, nós observamos sem pré-julgamento.
sem preconceito, porque você não sabe o que está acontecendo ali. Mas quando você vivencia a mesma coisa que o outro, é um pouco mais fácil. Exatamente. Não justifica, mas é mais Exatamente. fácil. É. E nesse momento não é a hora de dizer aquelas palavras, em casa você vai ver, Não, levanta, senão eu vou te levar no banheiro, né? Então, é manter Acho a que isso aí é calma. tema para outro programa que já está programado, Cris. Não adianta, não. Não temos tempo? Podemos chamar mais uma interação, então? O Devisan, acho que é isso, Devisan. Quando a esposa está brava com algo e ela não quer falar, é melhor insistir para demonstrar preocupação ou dar um tempo para ela? Dá um tempo para ela. Fala pausadamente, eu quero ouvir assim, com todos os detalhes. Para, Dá um tempo Cris. para ela. Tempo. Espera ela se acalmar. Você não sabe qual é o sentimento. 2 anos, mais ou menos, assim? Não tanto tempo. Não, mas eu acho que você pode demonstrar. Eu entendi que você está chateado, eu entendi que você dá não um está tempo. bem, mas como você não quer falar, você ok, quando você pode estiver usar. preparado, eu estou Exato. aqui. Né? Mas dá um tempo. Você vai ali e se mostra presente, né? Você vê que a pessoa está melhor, você vai e usa as técnicas, exatamente. Ela já está no automático, ela já está Aí, usando ó, as técnicas aprendi, ó. não violentas. E eu Uma hora uso e meia. também. Quando a Silvia não quer falar comigo, eu faço alguns olhares, assim, tipo vitimismo, né? Eu disse, você não quer conversar comigo? Aí você Tô pode usar as tentando. técnicas. Olha, observa que você está com raiva por algum motivo que eu não sei, né? Meu sentimento é de tristeza, porque eu não sei o que está Mas se você acha passando, que sempre o outro não sabe? Às vezes sabe. Pode ser que saiba. A maioria das vezes sabe, porque as coisas são repetidas, né? Tipo, Mas o homem, ele tem uma deficiência, não é? Muitas vezes Ó o preconceito, ó. Ó o preconceito. eles têm a caixinha própria às deles, vezes, né? mas muitas vezes ele não sabe. Tem situações, de fato, que o homem não sabe o que está Vou acontecendo. fazer uma pesquisa nos relacionamentos de vocês aí. Eu não sei, eu posso estar chateado com a minha esposa hoje. Dormir no outro dia, eu não quero nem mais falar no negócio. Tipo assim, ó, e a pessoa tá tão viva, eu não sei se é uma Não personalidade preciso minha. falar. Se eu falar, tá tudo Mas, um bem. exemplo assim, ó, eu briguei, tipo não assim, eu briguei num dia, tá? No outro dia... Mas você resolveu? Você falou o que Não, você não queria? preciso nem resolver. Uma noite de sono, pra mim, eu já digo Não, assim, não, é verdade, não ó, dá. eu te perdoo, não tenho mais mágoa nenhuma, não. A mulher precisa falar, Cris. Eu sei, falar, mas ela pode falar. até falar, mas assim, ó, eu não tenho raiva Só nenhuma. senta e ouve. É porque você, olha aqui, você não tem a necessidade. Para você tudo bem, você relevou. Sim. Se realmente isso foi de coração, se realmente isso foi verdadeiro, ou você só está tampando uma situação para não piorar. Eu não sei se é verdadeiro ou não, só sei que uma noite de sono pra mim é uma virada de chave que pode ser qualquer coisa, no outro dia eu tô assim, ó. Tá bem, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É uma benção. Às vezes ela tem a necessidade justamente de falar, de expor a necessidade, expor o sentimento dela, né? Sim. Eu acho que são as diferenças, né? Você consegue virar com facilidade, talvez o outro não consiga com tanta facilidade. Então, aí entra a empatia, o olhar para o outro. Né? Legal. Acho que a gente tem mais um comentário para encerrar esse momento de interação. Pode ler, Cris. É a Simone. E aí, Simone? Simone do Rio Grande do Sul. Eu acreditava na comunicação com amor. Eu acredito, perdão, na comunicação com amor e disciplina. Mas acredito que o nosso estado emocional de cada momento dificulta, principalmente no relacionamento com as crianças. O autocontrole faz toda a diferença na comunicação. Eu acho que a Simone falou, deu um eco do que você já comentou aqui, né? Exatamente, ela resumiu. Né? O autocontrole é fundamental, né? O seu estado emocional. Ela tem total razão. Patrícia, a gente tem que se despedir. Passa rápido, né, do lado Eu de levei cá. um susto agora, que eu pensei que tinha mais 2 blocos. Sério? Foi a primeira vez. Foi um assunto, foi tão gostoso, foi muito rápido. Muito bom ter você aqui novamente. Você pode falar suas redes sociais, ficar à vontade para se despedir. Eu que agradeço, é uma honra sempre. Tudo aqui é muito gostoso, o clima, né? Eu tenho só gratidão mesmo por estar aqui. Eu espero que essa conversa chegue, né, na cabeça das pessoas que estão assistindo, no coraçãozinho e possa gerar frutos positivos aí nas famílias. Muito bom. Podemos procurar aí a Patrícia nas redes sociais, mandar uma mensagem, conversar um pouquinho. Quem sabe ela dá alguns caminhos para as pessoas que estão precisando. _ Patrícia Nunes com 2 Zs no final. Apareceu na tela, está aparecendo de novo. E agora, Então, Cris? agora nós temos um recado especial aí falando desse livro maravilhoso, que é uma comunicação de amor. A Bíblia é uma carta de amor daquele que é amor, e quem vai falar desse amor aí é o pastor Alceu. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Cris, Patrícias ao quadrado aí, né, com impacto dobrado hoje. Eu estava acompanhando o programa e, Cris, eu acho que eu tinha que estar aí junto com você hoje.
Para dar força, né? Uma Pois é. bandeira. Eu quero dizer que os homens, como foi mencionado, têm muitos problemas. E é verdade, nós temos muitas deficiências. Mas sabe que a palavra de Deus é para homens e mulheres que têm deficiências, inclusive na comunicação? Eu estava lendo sobre Rosenberg, que foi até mencionado ao longo do programa, e ele faz a comparação da comunicação não violenta, e ele usa dois animais, o lobo e a girafa. O lobo com a sua agressividade e a girafa com o seu maior coração, é o animal com o maior coração na natureza, com aquele pescoço grande que consegue enxergar mais longe. E eu fiquei pensando nos paralelos que há com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque toda a ciência, toda a psicologia, se você olhar, vem do Pai das Luzes, que inspirou as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus não fala do lobo e da girafa, mas fala do lobo e do cordeiro. E fala que você e eu, como filhos de Deus, nós somos ovelhas do Deus vivo. Nós andamos com Deus, nós buscamos a Deus, e Ele fala assim, deixa eu conduzir a tua vida, por isso que nós o tempo todo lembramos, o Senhor é o nosso pastor e nada faltará. Sabe que nessa questão da comunicação não violenta, eu trouxe aqui uma raquete, é uma raquete de frescobol. É diferente essa raquete, mas é para o mesmo objetivo. Já jogou frescobol? Alguns lembram do tênis. O objetivo do tênis é a bolinha no chão. Do frescobol é dar equilíbrio. Então, se uma bola vem torta, você com a sua raquete, você conserta para que o outro receba bem a bola e devolva tudo certinho para a brincadeira acontecer. Quando você olha a palavra de Deus, esse é o desafio da comunicação na palavra. Deus está dizendo para nós, não é um jogo de tênis, o objetivo não é a bola ir para o chão. Sabe qual é o objetivo? O objetivo é você equilibrar. E como é que a gente dá equilíbrio? Se você olhar o Evangelho, você vai encontrar Jesus seguindo os 4 passos que a Patrícia mencionou hoje. Primeiro, observação. Ele viu Levi e Mateus na coletoria de impostos. Ele teve um sentimento. Jesus o amou porque ele ama os seres humanos. Sabe qual foi a necessidade que Jesus percebeu? Mateus estava cheio de julgamentos e erros. E sabe qual foi o pedido de Jesus para ele? Segue-me. Se você seguir a Cristo, se você seguir a Jesus, todas as tuas necessidades de comunicação vão ser supridas por Ele. Portanto, submeta-se a Ele, coloque a sua vida sobre Ele e Ele vai te ajudar a se comunicar melhor. Aqui na Bíblia, Colossenses 4, verso 6 diz assim: tenham uma conversa agradável e sensata, pois assim vocês terão a resposta certa para todo mundo. E a resposta certa é um dom de Deus. Muito bom, agradável e sensata. Não adianta vir com violência, né, Cris? Verdade. Muito bom, pastor. Até mais. O que a gente tem amanhã, Cris? Muito bem, amanhã nós vamos falar sobre crenças limitantes. É verdade, o que de repente até um pouquinho está fora da realidade e tal, mas me limita a andar. De repente foi criado na questão da estrutura na sociedade, na sua família. Quais são as crenças, às vezes, que estão limitando você de se desenvolver? Aí fica aquela cobrança, eu não consegui trabalhar, não estou conseguindo fazer a faculdade. E, às vezes, são crenças limitantes que você pode dar um jeito, Patrícia. A gente tem que eliminar. No programa de amanhã, a gente vai tirar essas fronteiras, sem limites, sem fronteiras. A síndrome, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu vivi assim. E a gente tem a oportunidade de mudar a cada dia, né? A gente está sempre aprendendo e quanto mais a gente se dá a oportunidade de quebrar os paradigmas, vai ficando melhor, né? Com certeza. Depende, você ouve assim, olha, minha mãe disse que eu não ia dar para nada e tal. E você tem essa crença limitante. A gente vai quebrar. Inclusive, no Vida e Saúde de hoje, tem uma pergunta para você. Você já se imaginou como é que você vai ficar mais velho? Como é que você vai encarar a velhice? Mas a gente vai aprender isso com muita vida, com muita saúde. Não é verdade, Teru? Boa tarde. Mesmo, Cris, Patrícia, a gente vai pensar em como envelhecer de maneira prazerosa e planejada também. Importante a gente pensar nesse momento especial da vida, viu, Cris? Por quê? Porque todos nós queremos chegar lá, mas não de qualquer jeito. Queremos chegar lá bem para desfrutar de uma vida agora já alcançada, já conquistada, desfrutar um pouquinho desse descanso. E a gente ainda vai ter agito aqui no programa. Rafaela Martins vai encerrar um pouquinho a participação dela no Destino Vida e Saúde e vai encerrar em grande estilo. Ela vai mostrar pra gente uma aventura super bacana.
E tá querendo saber o que vai ter aqui para comer hoje, Cris? Vou ver se hoje eu aproveito. Patrícia, hoje a gente ensina aqui risoto de pinhão. Olha que maravilha! Os nossos amigos do Paraná, que produzem muito pinhão maravilhoso. Essa época do ano é propícia. Essa é a receita que a gente faz aqui hoje. Gente, tá um Muito bom. espetáculo, Patrícia. E a Teru vem sempre nesse finalzinho que vai me deixar com água na boca. Ê, coisa séria. Aproveita, É aproveita. para ficar junto com a gente aqui no Vida e Saúde. Obrigada pelo convite, que Deus abençoe aí, que o programa seja maravilhoso. A gente vai continuar aqui, né? Com certeza, com certeza. Estamos finalizando o nosso programa. Patrícia, como sempre, é uma honra. Quando der, dá uma descidinha aqui para conversar com a gente. Amanhã bom. você volta para o nosso vidinho. E hoje a Ana também fez um belíssimo trabalho, a nossa diretora de hoje. Sim, estou treinando bem lá. Quero agradecer a sua companhia e te pedir que continue com a gente na programação, com a Teru e com todo esse programa, essa programação que a TV Novo Tempo tem, né? Lembrando que amanhã a gente vai quebrar todas essas crenças que limitam você para você voar juntinho no Entre Família. Um grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.